Cada vez mais a previdência pública está ficando mais distante dos brasileiros. Isso acontece porque cada vez menos pessoas trabalham no regime tradicional de CLT e, portanto, contribuem de forma compulsória para a sua aposentadoria, ou também porque cada vez menos brasileiros estão entrando no mercado de trabalho para pagar a conta daqueles que estão aposentados. É por isso que o nosso tema de hoje é previdência privada, uma das soluções que nós vemos para esse grande problema do povo brasileiro. Segundo os dados do IBGE, nós temos que a população brasileira está envelhecendo muito rapidamente e, portanto, o número de aposentados está ficando muito alto perto dos novos contribuintes. Os novos regimes de trabalho, principalmente depois da pandemia, trouxeram aí a pejotização, né? Ou seja, o modo de trabalho deixou de ser aquele antigo e tradicional CLT para a pessoa que abriu uma empresa e ela tem que fazer a sua contribuição para a sua renda futura. Como planejadores financeiros, aqui na Super Rico, nós vemos o investimento como uma ponte, simplesmente um caminho para o futuro. Agora, este caminho pode ser mais fácil se você tem produtos adequados, rentabilidade adequada e pagando menos impostos. É por isso que na Super Rico nós buscamos uma parceria com uma empresa que oferece esse tipo de produto e o nosso parceiro é o pessoal da 20. E aí, eu queria aqui entrevistar o Francisco, ou o Chico, né? E passando a palavra para você, Chico, fala um pouquinho quem é a 20, né? E qual a experiência e como que vocês podem nos ajudar nesse caminho de democratizar o investimento, né? E trazer oportunidades para o nosso cliente. Bom, pessoal, prazer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Na verdade, Jaime, assim, a 20 Partners ela é hoje a maior gestora do Brasil em investimentos diretos, o chamado Private Equity no mercado, investimentos diretos em empresas. Dentro desse espectro de investimentos, ela não só investe diretamente em empresas, porém ela também abrange dentro dos seus investimentos também líquidos. E ao longo da sua trajetória, ela não só investiu em empresas, em fundos líquidos, como ela ampliou o espectro de atuação voltado para a previdência complementar, entendendo que oferecer produtos de previdência complementar era, do ponto de vista de concepção de produto, algo que se conectava com esse objetivo de oferecer veículos de investimento eficientes para os seus clientes. A 20 hoje tem no seu âmbito de atuação grandes empresas que foram investidas, que foram trabalhadas, e essa experiência com os investimentos diretos e com os investimentos líquidos nos fundos de investimento trouxe para a 20 também uma experiência interessante da construção de carteiras de previdência que podem ser carteiras estratégicas para a formação de reserva para aposentadoria. Como empresa de planejamento, a gente vê sempre aquele desafio, né? E eu gosto muito de fazer o paralelo, né? Que a previdência privada, né, ela não substitui a previdência pública, ela complementa, né? Por isso que é previdência complementar, né? A previdência pública tem vários benefícios, inclusive um seguro, né? E a possibilidade ali de numa emergência você acessar, né? Mas a grande verdade é que o teto da previdência pública hoje é muito abaixo do que muitos dos nossos clientes contribuem, né? Então, quer dizer, significa de fato que o cliente vai ter que ter uma redução de vida se ele não guardar um dinheiro, né, por fora, né? E esse por fora não quer dizer que seja um dinheiro não bem gerido, ao contrário, né? Hoje nós vemos que os fundos de previdência, né, eles são melhores geridos, inclusive, do que os recursos que você vê em outros locais. Quais são os fundos que hoje a 20 trabalha de previdência e como é que funciona esse tema em relação ao limite que o cliente pode contribuir, né? Quer dizer, sabemos que o cara do CLT tem ali os 12% da sua renda, mas o cara que não é CLT não tem esse limite, né? Como é que é isso no dia a dia? Toda a concepção de produtos ela foi feita com base na capacidade de formação de reservas essas importantes e estratégicas para que as pessoas possam ter
no futuro, uma quantidade de recursos suficiente para conseguir obter manutenção de padrão de vida, manutenção de uma renda no futuro compatível com seus interesses, com seus objetivos pessoais. E essa concepção de produtos que a gente desenvolveu, ela guarda uma relação muito grande, primeiro, com os ativos disponíveis hoje para investimento, os ativos que são estratégicos para que você consiga alcançar esses resultados com base numa alocação eficiente desses recursos e, principalmente, com custos que sejam muito justos e que não interfiram, né, não venham a incompatibilizar esses objetivos futuros do ponto de vista de consecução desses investimentos. Os planos de previdência talvez sejam a ferramenta mais eficiente que a gente tem para a formação dessas reservas de longo prazo. E eu explico por quê. Como você bem mencionou, a previdência tem alguns componentes dentro do seu produto que permitem que as pessoas possam acumular os recursos no longo prazo com a ausência de imposto sobre o rendimento, chamado come-cotas. A Previdência hoje, para aquelas pessoas que declaram o formulário completo no imposto de renda, permite a dedução de até 12% da sua renda bruta. E os veículos de previdência, os planos de previdência, os fundos de previdência, são ativos que podem investir em ativos que sejam praticamente análogos aos fundos de investimentos comuns, os fundos de investimento que a gente possui na economia hoje. Então, o que torna para os participantes de planos de previdência uma ferramenta que permite eles acumular recursos no longo prazo, nesse acúmulo de recursos também conseguir entregar resultados interessantes e, ao mesmo tempo, conseguir fazer isso de forma planejada. Alguns componentes para a gente são muito importantes para que ele consiga atingir esses objetivos. Primeiro componente é o seguinte: tão importante quanto ter uma alocação estratégica, eficiente, é que esse cliente tenha disciplina e tenha também persistência nas suas contribuições para que ele consiga alcançar esses objetivos de investimento. A gente tem até um estudo que a gente teve acesso há bem pouco tempo que mostra o seguinte, que para que as pessoas possam ter no futuro uma renda que permita a elas ter conforto na aposentadoria, elas teriam que ter alguma coisa acumulada no momento da aposentadoria em torno de 250 a 300 salários. Essa conta tem, evidentemente, bases de cálculo atuarial, cálculo financeiro, cálculo baseado também na expectativa de vida do momento de entrada de aposentadoria para frente, mas ele dá para a gente uma ideia do nosso objetivo e da ambição que a gente precisa ter no acúmulo dos recursos. Perfeito. Quer dizer, uma das formas do cliente conseguir a independência dele é começando cedo. Perfeito. A outra forma, naturalmente, é colocando mais para uma parte maior do seu orçamento. Mas, sem dúvida, o lado fiscal, de pagar pouco imposto e ter todos os benefícios da Previdência fazem toda a diferença. Como é que vocês veem aí o tema do desafio do investidor em relação à sua necessidade de investir? Vocês percebem uma mudança em relação a esta preocupação do investidor brasileiro? Você vê mais gente investindo? Sim, Jaime. A gente percebeu, principalmente pós esse período bastante complicado da pandemia, um despertar das pessoas para riscos, de uma maneira geral. E quando falo riscos, eu digo riscos, tanto os riscos pessoais quanto riscos financeiros, vamos dizer assim. O que a gente percebeu e se tornou, vamos dizer assim, um catalisador de muitas decisões. A gente percebeu as pessoas começando a se preocupar muito mais com a formação de uma reserva de emergência, em primeiro lugar, uma formação de reserva voltado para compromissos futuros, e, por outro lado, algo que pode parecer paradoxal, ter visto pessoas perdendo suas vidas de uma forma tão próxima, ou tendo, muitos deles, dificuldades relacionadas à gestão da saúde, à gestão da própria preocupação com a saúde financeira, que a gente sabe que interfere em todos os quesitos de saúde, olhando em todos os aspectos, os pilares da saúde e do bem-estar. A gente percebeu uma mudança bastante significativa nas pessoas, no sentido de despertar nessas pessoas o desejo e a necessidade de construir reservas voltadas para o futuro.
Talvez o nosso desafio seja se comunicar com essa nova geração, porque para essa nova geração tangibilizar o termo previdência, aposentadoria, não seja algo tão dentro do radar deles. Mas sem sombra de dúvida que para qualquer pessoa hoje falar sobre futuro financeiro é algo que chama atenção, algo que atrai e ao mesmo tempo algo que permite a gente construir uma ponte de comunicação para oferecer para elas alternativas, ferramentas para que elas possam desenvolver um planejamento voltado para o futuro financeiro. E aí você já me deu uma ideia, né? Você já veio uma luz na minha cabeça. Na verdade, a gente deveria falar do produto Previdência não apenas como um investimento para aposentadoria, mas sem dúvida que ele é o melhor investimento para algo de longo prazo. Sem dúvida. Quer dizer, um jovem de 25 anos pode poupar na Previdência e, por exemplo, se ele tiver uma tabela tributária regressiva, né, que vai fazer com que depois de 10 anos ele pague apenas 10% do imposto de renda sobre os rendimentos, né, ou sobre o total, a depender do tipo de fundo que ele escolheu, ele não precisa se aposentar, mas um garoto de 25 anos, se ele, aos 35 anos, se ele usar esse dinheiro, vai ter sido de longe o produto tributariamente mais adequado, mais eficiente. Né? Sem dúvida. E aí a minha pergunta para você, que muita gente também tem dúvida. Legal, guardei dinheiro, um dia vou usar. Quais são as formas de usar isso? Ele pode simplesmente resgatar do fundo, ele faz resgates toda vez que precisar, né? Já não estou mais na parte da acumulação, eu estou na parte ali da desacumulação, que é algo que a gente ainda não está acostumado a falar no Brasil. Né? A gente fala muito em guardar, mas você guarda para viver. Sim. Né? Como é que é a desacumulação? Quais são as possibilidades que um investidor lá na frente ou em algum momento ele tem? Bom, nesse sentido, os planos de previdência são extremamente flexíveis e oferecem, inclusive, algumas alternativas que outros investimentos tradicionais não oferecem. A primeira alternativa, que talvez seja mais lógica, seria o seguinte: olha, eu posso resgatar todo o meu recurso no futuro? Sim, pode. A gente normalmente não aconselha que as pessoas façam um resgate total dos recursos de uma só vez, por uma razão simples. Uma é a possibilidade de você diferir o imposto ou você parcelar o pagamento de imposto com resgates que sejam feitos de forma mais esporádica, de uma forma mais fragmentada. A segunda é o seguinte: a disciplina de gerir os recursos depois que você saca 100% deles é algo que torna possível, dentro dos planos de previdência, você poder sacar os recursos, seja através de resgates de percentuais fixos da sua reserva, seja também através de uma renda. E aí a renda é um recurso que, para quem não conhece sobre previdência complementar, é a possibilidade de um participante que já acumulou uma reserva dentro de um plano fazer uma troca de risco com a seguradora. O que vem a ser essa troca de risco? Eu, participante, eu aposto que eu vou viver mais do que a tábua atuarial, a tábua de mortalidade está dizendo que eu vou viver. Então o que eu faço? Eu vou lá, pego aquele recurso que eu acumulei, ou parte desse recurso que eu acumulei, e transformo numa renda mensal voltada para esse período de vida que eu estou vivendo. Uma outra possibilidade também é o seguinte: se eu entendo que eu ou as pessoas que são meus beneficiários no plano talvez não tenham condições de administrar, condições técnicas, né, de poder administrar aqueles recursos e fazer aqueles recursos perpetuarem no longo prazo, ele tem a possibilidade de transformar numa renda que vai reverter não só para ele como participante, mas também para os seus beneficiários. Então, ele traz um espectro de possibilidades bastante interessante. Talvez, se você me perguntar, o que você acha que seria mais usual, mais frequente? No Brasil, a gente ainda não tem uma tradição na Previdência Aberta, nos PGBLs e VGBLs, de transformação de recursos em renda. A gente tem poucos aposentados. Não chega a 1% do total de participantes hoje no Brasil. Mas a gente projeta para o futuro que grande parte das pessoas que vão solicitar esses benefícios vão fazer isso por um percentual de saldo de conta. E por que elas fariam isso? Porque um percentual de saldo de conta está muito ligado a quanto você acha que essas carteiras vão render mensalmente e quanto que essas carteiras investidas vão repor para, vamos dizer assim, cobrir aqueles resgates que vão sendo feitos ao longo do tempo. Então a gente acredita que esse modelo de resgate por percentual de saldo de conta talvez seja o modelo mais usual, o modelo mais pedido pelos participantes no futuro. Mas as alternativas vão desde um saque de 100% da sua reserva,
Você tem direito a sacar 100% da sua reserva, até uma renda que pode reverter para você e para o seu beneficiário indicado em proposta. Bacana, tipo, como tudo em investimento não tem uma regra, não tem uma solução única, né? Que a gente está lidando com o futuro, né? Mas, particularmente como planejador financeiro, eu vejo que o cliente resgatar tudo, ele arruma um outro problema, né? Ele vai estar, talvez, aos seus 60 anos de idade, já não tão ativo, tendo que administrar um dinheiro que é o dinheiro que ele vai viver. Isso aí pode dar um estresse. Contratar renda facilita, inclusive protege, uma vez que cada vez mais nós brasileiros estamos adquirindo doenças mentais que nos dificultam a vida lá na frente, né? Quer dizer, uma renda caindo vai ser o mesmo tema da aposentadoria pública, vai cair na conta e você vai viver daquilo, né? Então, acho que, mas não é o único caminho. Aí entrando aqui na parceria nossa Super Rico e 20, né? Alguns pontos são essenciais para nós da Super Rico, né? Primeiro, custo baixo. A gente acha que a gente não tem que remunerar uma grande rede de agências, de assessores, né? A gente trabalha para o cliente nos paga, né? E também nós não temos, essa é a grande verdade, a inteligência e o ferramental que a 20 tem, que uma grande gestora que trabalha com clientes complexos tem, né? É por isso que a gente buscou a parceria. Discorre um pouco quais são os 3 fundos que nós fizemos, né? Quais são as vantagens desses 3 fundos, né? No final, a gente sempre deixa aberto, o cliente coloca o dinheiro onde ele acha, né, que deve, o parceiro dele. Mas nós fizemos questão de escolher um parceiro a dedo com que topasse fazer do jeito que a gente quer. Perfeito. Né, com custos adequados e produtos de longo prazo. Como é que são os fundos? Ótima pergunta, Jaime. A gente, junto com vocês, nós sentamos e desenvolvemos um menu de produtos que são produtos que, cada um em sua classe de ativos, traz um diferencial interessante e importante para a montagem de uma alocação eficiente para os clientes. O primeiro produto que a gente trouxe é um produto de renda fixa, em especial o CDI, né? Que ele é um fundo onde você consegue explorar bem a variação da Selic, consegue, dentro desse espectro conservador, fazer alocações eficientes a um custo bastante baixo, né? O segundo produto que a gente montou, ele é um fundo com um vértice de inflação que explora o IMAB 5+, de uma forma bastante direta e, ao mesmo tempo, com um custo bastante baixo, menor do que a média do mercado. E esse fundo permite, dentro do espectro de renda fixa, você diversificar não só as alocações em juros, como também as alocações em ativos, títulos públicos ligados à inflação, e explorar alternativas que permitam, no médio e longo prazo, você fazer um bom equilíbrio, um bom balanceamento entre os ativos atrelados à Selic e os ativos também atrelados a títulos com um índice de juros e um índice de inflação acoplados, né? E o terceiro, a gente montou também uma estratégia de multimercado que a gente costuma chamar de all-weather, né? Ou pronto para todos os tipos de clima, vamos dizer assim, que é um fundo multimercado que explora múltiplas vertentes de investimentos, desde juros, desde crédito privado, passando por ações, passando por moedas no Brasil e no exterior, que vai permitir, dentro do espectro de diversificação de ativos, você ter uma diversificação o mais eficiente possível, olhando para os ativos locais, para os ativos no exterior e para os ativos disponíveis de risco na economia. A gente entende que um balanceamento eficiente entre essas 3 alternativas vai permitir a qualquer um dos nossos clientes, nessa parceria com a Super Rico, a montagem de uma carteira personalizada e, ao mesmo tempo, adequada ao perfil de risco pessoal, que vai permitir esse participante atingir esses objetivos com uma eficiência de gestão do risco somada a uma boa persistência de contribuição. Esses produtos que a gente montou junto com a Super Rico são produtos que vão oferecer uma boa gestão, uma gestão eficiente, vão oferecer um custo baixo de investimento e, ao mesmo tempo, vão oferecer alternativas de diversificação bastante interessantes. E o melhor de tudo, né, Jaime, acho que é legal mencionar para vocês que todos esses ativos estão sendo construídos junto com vocês na modalidade de multifundos. E eu explico o que são os multifundos e como eles são importantes hoje
para a constituição e para a diversificação das carteiras. O multifundo significa que cada participante, quando contrata o seu certificado, ele contrata já nesse certificado todos os fundos que estão disponíveis na plataforma. Significa dizer que, tanto para a alocação das carteiras na largada, quanto para o rebalanceamento das carteiras ao longo do tempo, os participantes não precisam fazer portabilidade interna entre os fundos, entre as estratégias de investimento. Isso traz um ganho de eficiência grande para a montagem das carteiras, depois para o rebalanceamento das carteiras e, principalmente, para a gente conseguir aproveitar os momentos importantes junto ao aconselhamento dos planejadores. Os planejadores, com a proximidade que eles têm com os clientes, vão conseguir transformar esse aconselhamento em alocação ou rebalanceamento de carteira com muito mais eficiência e rapidez. Isso é um grande diferencial porque hoje 95% do mercado não oferece a perspectiva do multifundos e os nossos produtos 20 Super Rico trazem um multifundos como um diferencial bastante interessante. Bacana, Chico. Quer dizer, estamos cheios de solução, né? E temos uma proximidade com o cliente e conhecimento do cliente que eu acho que pouca gente tem. E o cliente da Super Rico tem aí, pode contar com mais essa parceria. Acho que obrigado. Ficou claro aqui que a parceria da Super Rico com a 20 tem vários diferenciais, a questão do custo, a questão dos multifundos, a questão da proximidade do planejador com o nosso cliente. E a gente pede que para cada um de vocês, deixe aí o seu like, distribua esse vídeo para quem vocês acham que vai ser útil conhecer mais sobre previdência complementar e deixe também nos comentários a sua contribuição ou temas que nós possamos tratar aqui no nosso canal. Tá bom, pessoal? Valeu!